Fala, gente! Dandan Baby aí na área para debater com vocês a prova da CETRED concurso de Paraipaba 2021, dia 7 de novembro, tá bom? A prova foi hoje, certo? Eu fui fazer essa prova e trago aqui os comentários das questões de matemática, tanto de conhecimentos gerais quanto de conhecimentos específicos. Já adianto que eu odiei essa prova, certo? Mas não por causa das questões, que as questões de matemática muito fáceis. Minha primeira crítica, né? E segundo, a banca, ela, né, não teve zelo com essa prova, porque você tem ali cerca de 6 questões passíveis de anulação. Algumas certeza que serão anuladas, outras não. Outras ali, a banca, eu tenho certeza que ela vai dar um jeito para não anular, mas deveria também. E 6 questões, pessoal, de uma prova de 60, 10% da prova, né, anulada. E falando especialmente só de matemática, que são 35 questões, 6 equivale a quase 20% da prova. Então foi um absurdo, né? Um absurdo o que a CETRED fez nesse concurso. Tá bom? Mas vamos lá, à medida que as questões, né, com problemas forem chegando, eu vou comentando sobre elas. Beleza? Você já está vendo aí a questão 16 e ela fala o seguinte, ó. Se 2/3 de uma piscina foi feita em 5 dias por 8 pedreiros trabalhando 6 horas por dia, o restante dessa piscina será feito agora com 6 pedreiros trabalhando 10 horas por dia em quantos dias, né? Uma questãozinha aí de regra de 3 composta, tá bom? Você tem várias grandezas, por isso que ela se classifica desse jeito. E aí o primeiro passo é você montar uma tabelinha com esses dados, tá bom? Então nós temos aqui, ó, número de pedreiros, 8 pedreiros no primeiro caso, certo? Que trabalham durante aí 5 dias, 6 horas por dia e realizam um trabalho chamado realizar de R, tá? Realizam um trabalho aí de 2/3 dessa piscina, tá bom? Se eu tiver agora 6 pedreiros, certo? Trabalhando durante 10 horas por dia, eles vão terminar essa piscina em quantos dias? X. Observe que para terminar a piscina, já foram feitos 2/3, né? Para terminar, faltam 1/3. Portanto, esse 1/3 será feito em quantos dias? Olha, galera, nesse tipo de questão, regra de 3, né? Composta, não há nem a necessidade, certo? De você fazer aquelas questões, aquelas análises de quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional, seta para cima, seta para baixo. Não precisa. Basta você fazer a seguinte relação. Olha que lindo. Você multiplica todo mundo aqui que está na mesma linha, de tal sorte que vai dar o mesmo resultado da outra multiplicação. Fica muito, muito mais fácil. Então, olhando primeiro para a linha que está o x. 6 multiplicados com x multiplicados com 10 vezes 2/3 vai dar o mesmo resultado se eu multiplicar 8 vezes 5 vezes 6 vezes 1/3. Tá bom? E aí, cara, já dá para cortar muita coisa. Você já pode pegar esse 6 para papocar com esse 6. O 3 aqui da fração elimina com o outro 3 do outro lado. E aí sobrou aqui em cima, na primeira parte, 2 vezes 10, que é 20x. E do outro lado, 8 vezes 5, 40. E aí a questão está finalizada, né? Só existe um número que multiplicado por 20 dá 40. Nós encontramos x igual a 2 dias. Certo? Então os pedreiros aí demorarão 2 dias para finalizar esse serviço. Alternativa B de Boston. Tranquilo? Então é isso aí. Questãozinha bem legal, né? Para conhecimentos gerais, tá bacana. E já começou por ela, né? Questão número 17. Vamos perder tempo não, que são muitas questões para a gente debater. Então vamos zero bala. Questão 17 fala o seguinte, ó. A maior salina do Ceará produz 22% de sal. Informação importante, hein? Em volume de água. Então, do total de água que tem, 22% será sal. Beleza? E ela é levado lá para evaporar, né? Para produzir 121 metros cúbicos de sal, observe que esse dado é equivalente aos 22%. Quantos litros de água serão necessários? Litros de água é o meu total, então você já sabe que isso aqui é o nosso 100%. Beleza? Questãozinha de regra de 3, né, galera?
Se 121 metros cúbicos equivalem a 22%, o meu 100%, que é o meu todo, equivale a quanto? X. Tá bom? Faz aí o planeta Xuxa, encruzilhada, X da morte. 22 vezes X. Aqui, ó. E vai pegar o 121 e multiplicar com 100. Não vou fazer essa multiplicação, viu, Moi? Porque eu vou simplificar tudo. Eu já estou olhando aqui, por exemplo, para esse 22. E eu sei que 22 é a mesma coisa que 2 vezes 11. E o 121 também, né? 121 é 11 vezes 11. Olha que legal, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse negócio, né? Então fica 121 vezes 100. Não esqueci aqui do 100. Eu vou cortar 11 com 11. Eu vou simplificar esse 2 com o 100, que vai ficar aqui 50. E minha resposta, que é o X. Cadê o X? Opa! A minha resposta, que é o X, vai ser 11 vezes 50. 5 vezes 11 dá 55, portanto, vai dar 550 metros cúbicos de volume de água. Eita, professor, não tem essa alternativa. Não tem, e se tivesse, você não poderia marcá-la, né? Porque ele pediu a resposta em litros. E ali você achou em metros cúbicos. Portanto, você vai ter que multiplicar por 1.000 e 550 vezes 1.000 da alternativa A de amor, tá bom? E é isso aí, questão 17, bem legal também, nível básico, né? Conhecimentos gerais, não pode se exigir um nível tão alto. Show de bola. Questão número 18. Uma pequena cidade tem uma caixa d'água com capacidade para 22 metros cúbicos. Então você já sabe do item anterior que 22 metros cúbicos equivalem a 22 mil litros. Estando a caixa cheia e cada pessoa da cidade gastando aí 10 litros de água, quantas pessoas poderão tomar banho nessa cidade? Tá bom? Então, se uma pessoa gasta 10, duas vão gastar 20, três vão gastar 30, né? Quantas pessoas eu vou poder, nós vamos poder deixar tomar banho com 22 mil litros? Simples, uma questãozinha de divisão, basta você dividir por 10. Portanto, elimina um zero de cima com um zero de baixo, sobra 2.200, item C de CETRED, né? Tá bom? Simbora. Questão número 19. O capital C de R$ 1.500 empregado durante um tempo de 6 meses a uma taxa I de 5% ao mês rende quanto de juros simples? Tá bom? Então aplicar aí a fórmula de juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo, e só tomar cuidado com as operações para não errar essa questão, certo? Por bobagem. Então nós temos que o capital é de R$ 1.500, a taxa é de 5%, então tem que dividir por 100, e o meu tempo é de 6 meses. Obviamente, nós vamos cortar aqui os dois zeros de cima com os dois de baixo, e sobrou lá em cima 15 vezes 5 vezes 6. Observe que 15 vezes 6, o primeiro com o último, dá 90, certo? E quando eu pegar o 90 e multiplicar com 5, nós vamos encontrar R$ 450, marcando aí de novo, mais uma vez, o item C de CETRED. Show de bola? Né? Então observe a velocidade que a gente está fazendo, né? São muitas questões, estamos fazendo rápido, e geralmente essas questões aí de conhecimentos gerais é para ser rápido mesmo, né? Tem que ser rápido, não pode gastar tempo, principalmente você que é professor de matemática e está fazendo esse concurso para a área específica de matemática, tá bom? Questão número 20. Uma TV, aliás, não é a questão 20 não, perdão, essa questão aqui, galera, é a questão número 21, certo? Acabei pulando a questão 20 aqui na hora da minha anotação, então deixa eu voltar aqui para o meu S-Note para a gente fazer antes a questão número 20, né? Essa questão número 20 é a questão que fala, tô aqui com a prova, ó, é a questão que fala assim, ó, Pedro e Cíntia, certo? Chamar de P de Pedro e C de Cíntia. Pedro mais a Cíntia, né, tem 150 revistas. Então a questão fala que o Pedro e a Cíntia juntos têm aí 150 revistas. Se o Pedro der 25 revistas para a Carla
eles ficarão com o mesmo número de revistas. Ou seja, se o Pedro ele ceder 25 revistas, certo? Concorda que a Carla vai ganhar 25? Né? O Pedro vai ficar com menos 25 e a Carla ficará com mais 25. A questão diz que se isso acontecer, os dois ficarão com a mesma quantidade de revistas. Aí ela pergunta quantas revistas tem a Carla, tá bom? Uma questão que você poderia fazer somente na lógica, não haveria necessidade de montar um sistema, por exemplo, né? Mas fazendo aqui pelo sistema, observe, ó, se eu trazer aqui o C para esse lado, que é o da Carla, e levar o 25 para lá, nós vamos ter que o número do Pedro menos o da Carla vai ser igual a 50, porque esse menos 25 vai para lá mais, e aí 25 mais 25 dá 50. Portanto, você tem essas duas equações, ó. P mais C igual a 150 e P menos C igual a 50. Um pequeno sistema, novamente, repito, você poderia fazer mentalmente, certo? Mas resolvendo aqui algebricamente, nós temos o seguinte, já está claro aí pelo método da adição. O C com o menos C vai embora, P mais P, 2P, e 150 mais 50 dá igual a 200. Portanto, passa aí o 2 dividindo, o Pedro tem 100 revistas. Tá bom? E aí, se o Pedro tem 100, galera, quanto é que tem que ter a Carla? Os dois juntos tem 150. Um tendo 100, o outro obrigatoriamente tem que ser igual a 50. E aí, ele pediu o número da Carla, né? A alternativa que você deveria marcar aí na prova seria a alternativa C. Tá bom? Então, perdão aí, eu acabei esquecendo de printar essa questão, mas está aqui para você a questão número 20, aí do Pedro e da Carla. Ok? Mas claro, você poderia ter feito só na lógica, né? 100 mais 50, 150. Se eu tirar 25 do 100, fica 75. Se eu acrescentar 25 ao 50, dá 75 também, certo? Não haveria necessidade de eu fazer isso, certo? Ou então eu tenho 150 revistas. Como os dois vão ter a mesma quantidade, 150 dividido por 2 é 75 para cada. O Pedro ganhando 25, porque ele tinha 25 a mais, ele fica com 100 e a Carla fica com 50. Então é uma questão que não havia essa necessidade, tá bom? Simbora para a questão número 21, certo? Então tudo que você está vendo aqui é uma questão a mais, tá, galera? Não é 20, é a questão 21. Uma TV teve descontos sucessivos de 15% e 18%. Isto equivale a um único desconto de quantos por cento? Para multiplicar esses dois, galera, vamos pegar aqui 18 vezes 15 e vamos ver que resultado vai dar isso. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo, certo? Você tem lá 0, 9 mais 8, 17, sobe 1, 1 mais 1 dá 2, certo? Então dá 270 a multiplicação aí desses dois números, beleza? Como a questão aí fala de descontos sucessivos, observe. Você ter um desconto de 15% equivale a você pagar apenas 85%, tá bom? Do valor da TV, não é verdade? 100% é o meu total, você perde aí 15%, fica com 85%. Se você agora vai tirar depois 18% novamente o total 100, você perde 18, você fica pagando aí o equivalente a 82% desse novo preço. Multiplica os dois e vamos ver o que é que dá. 85 vezes 82, ó. 85 vezes 82. 2 vezes 5 dá 10, 0 vai subir 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17. 8 vezes 5, 40, 0 sobe 4. 8 vezes 8, 64, com mais 4, 68. Portanto, vai dar 0, 7, 1 mais 8, 9 e 6. Equivale aí a 69,7% do valor total que eu tinha antes, certo? Por que eu fiz essas duas multiplicações?
Pra te mostrar, cara, que a galera quer fazer assim, olha. Tá errado. Você tem que pegar a subtração do 100%, né? Se você só multiplicar os dois, você não vai encontrar o valor correto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? O certo era você pegar a subtração para 100% e só assim fazer a multiplicação. Observe que eu vou pagar apenas 69,70% do que eu deveria pagar, que era o 100%. Ou seja, 100 menos 69,70 me dá um desconto aí de 30,3%. É só você subtrair aqui 100, tá bom? 100 menos isso, que você encontra 30,3. Alternativa B de Boston. B de Boston. Então, muito cuidado. Deixa eu ver se tinha essa alternativa, 27. Felizmente não tinha alternativa ali, 27%, pra galera, né, cair nessa pegadinha. Tá bom? Então, cuidado, cuidado, cuidado. Alternativa aí, B. Tá bom? Questão número 22. Aqui aparece para você 21. Ah, não, 22. Eu acabei errando lá mesmo, tá? Errei lá mesmo. Questão número 22. A soma de dois números é 207. Chama um de x, o outro de y. Então, x mais y dá igual a 207. Beleza? O maior deles... Professor, mas aí, quem vai ser o maior deles, né? Vai ser o x ou o y? Você escolhe, cara. Isso não vai interferir no problema. Vamos dizer que o x seja o maior. Certo? Então, pegando aí o maior deles, o x, a questão diz que supera o menor, que é o y, em 33 unidades. Ou seja, o x equivale ao y mais 33. Mais 33. E ele pergunta quanto equivale o menor número, portanto, quanto equivale o y, já que você escolheu o maior, o x. Certo? Outra questãozinha de sistema. Você pode aqui muito bem, já pegar essa equação que está isolada e substituir na primeira equação. Vamos fazer isso? Na primeira equação, troca o x por y mais 33 e repete o restante da galera. Y igual a 207. Y com y, 2y. O 33 vai para lá negativo. Então fica 207 menos 33. E aí, carinha? Ficamos com 2y igual 207 menos 33, certo? Dá 74, é isso? 174. Isso, né? 174. E aí, quando eu passar o 2 dividindo, a metade de 174 equivale a 87. E eu já estou vendo a minha alternativa, a alternativa D de Dandan, que está corrigindo essa prova para você. Tá bom? Linda, linda, linda essa questão. Então até aqui, cara, as questões muito legais, realmente de raciocínio lógico, questões aí de conhecimentos básicos de matemática, porcentagem, transformação de unidade, sistema, regra de 3. De fato, é uma prova de conhecimentos gerais mesmo, tá bom? Então, raciocínio lógico, matemático, gostei das questões escolhidas até o momento. Vamos para a questão 23? Bora lá, né? Sem parar, professor, aqui é sem enrolação, porque não tem tempo. Se eu ficar parando aqui, galera, vai dar aí 3 horas de vídeo. Eu acho que já vai dar 2 só essas questões aqui. Vamos embora. Questão número 23. Quais são as raízes da equação? Você pode muito bem aqui tirar o delta, fazer ali a fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? Mas não precisa, você tem as alternativas a seu favor e você pode usar muito bem aqui a soma e o produto. Você tem que achar dois números que a soma vai dar o oposto desse cara, ou seja, a soma vai dar 6 e que o produto vai dar esse resultado, menos 16. E dentre as alternativas só tem um que condiz com isso, que é a alternativa A, né? 8 menos 2 dá 6 e 8 vezes menos 2 dá menos 16. Tá bom? Mas nada impede aí de você querer tirar o delta. O delta vai dar 100, né? Aí a raiz do delta dá 10. Como o B é 6, menos 6, aí menos o B dá 6. Mais a raiz que é 10, dá 16. Dividido por 2 dá 8. Então você encontra bem direitinho usando lá o x' e o x duas linhas. Para quem já está um pouquinho mais familiarizado com a matemática, fez essa questão em 10 segundos, tenho certeza disso. A alternativa A.
Professor, por que não é a alternativa C, por exemplo? Porque na C é 2 e menos 8. Quando eu somar essas duas raízes, vai dar menos 6. E a resposta tem que ser mais 6. Tem que ser o oposto desse cara. Beleza? Então, por isso que a alternativa é o item A. Show de bola, hein, galera? Questão 23, item A, de abestado. 24. Uma bermuda tem o preço de R$ 120 e vai ser acrescido, vai ser reajustado em 22%. Qual vai ser o novo preço dessa bermuda? Olha, se é reajustado em 22%, certo? Equivale aí você pagar agora o equivalente a 122% do valor inicial. 100% era o total, você vai aumentar em 22, vai pagar 122%, que é a mesma coisa de 1,22. Para achar o preço que vai dar no final, é só multiplicar o preço anterior pelo valor da porcentagem que você tem agora. Então é 120 vezes 1,22, tá bom? Esquece essa vírgula, não vai mudar em nada a nossa vida, só no final a gente acrescenta, se quiser, porque na hora que você multiplicar, você já vê qual é o gabarito correto. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mesma coisa, repete, ó, vai dar 0, 4, 2. E por fim, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo, o 0 baixa. 4 mais 0, 4. 2 mais 4, 6. 2 mais 2, 4. E 1 repete. Certo? Então você nem precisava saber onde é que ficaria a vírgula. Já tem a alternativa para matar ali. Mas, como tem duas casas aqui após a vírgula, olha, você volta duas casas, portanto, você vai parar a vírgula nessa posição. R$ 146,40 é o seu novo preço, a alternativa B. Vocês estão achando difícil, galera, as questões? Eu não achei, não. Ah, professor, nosso é professor de matemática. Não, cara, a galera, né, que está fazendo aí a preparação para concurso, essas questões são muito bem trabalhadas em sala, então, certo? São questões aí básicas mesmo. Você vai no seu dia a dia, calcula uma porcentagem no shopping, né? É só você ver em propagandas. Então, até agora, eu não vejo nenhuma questão que não seja de fato uma questão do nosso cotidiano e daquelas questões que são sempre debatidas em concurso público. Então, você que se preparou para essa prova, com certeza se deu bem, certo? Questão aí número 25. Em uma turma de faculdade, 8 alunos foram reprovados. 8 alunos, tá? E esses 8 alunos representam aí 12,5% do total da turma. Quantos alunos há nessa turma? Outra questãozinha de regra de 3, porque você tem que achar o total, que é o 100%, e aí você faz uma regra de 3. Mas também em porcentagem você pode fazer apenas usando raciocínio. Porque se 8 alunos são 12,5, você concorda que o dobro de alunos, que serão 16, vai ser o dobro dessa porcentagem? E o dobro de 12,5? 25. Então 25% já equivale a 16 alunos. Dobra de novo a quantidade. Vamos dobrar novamente. O dobro de 16 são 32 alunos, que vai dar o dobro da porcentagem. O dobro de 25, 50%. E aí, claro, você já matou a questão, né? Porque o dobro de 32 vai ser 64 alunos e o dobro de 50 me dá os 100%. E aí eu tenho o gabarito correto, a alternativa D. Tá vendo? Usamos nada demais aqui, nenhum cálculo absurdo, somente o nosso raciocínio. Questão também muito legal, muito bacana, a alternativa D. Simbora! Questão 26, pronto. Começam aqui, já vai começar agora, galera, as minhas críticas à banca Cetred, né? A banca Cetred, galera, ela fica ali na Avenida da Universidade. Ela leva o nome ali da UFC nas costas, né? A UFC renomadíssima. Então ela deveria ter um pouquinho mais de zelo nas questões e no estilo que ela tá cobrando, cara. Um concurso desse importantíssimo, né, que aí movimenta milhares de estudantes, né, milhares de professores também, cara, deve ser feito com muito zelo, muita atenção. E uma questão dessa, certo? Ser anulada, a questão 26, por exemplo, ser anulada, me passa assim, por exemplo,
que a banca não se importou com esse concurso. Porque basta um cara, um professor de matemática, qualquer pessoa resolva essa questão, ela vai ver que está errada, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos começar aqui as minhas críticas ao concurso, tá bom? Questão 26 é a primeira. Qual é o máximo divisor comum entre o 119 e o 154? Beleza, vamos dividir, né, para ver o que é que dá. 119 não dá para dividir por 2 porque é ímpar. Também não dá para dividir por 3 porque a soma dos seus algarismos vai dar 11, que não está na tabuada do 3. Não dá para dividir, certo, por 5 porque não termina em 5. E não dá para dividir por 6, obviamente, já não era par, né? Então, cara, vamos tentar por 7 aqui, ó. Vamos dividir esse negócio por 7. 119 dividido por 7 vai dar 17, olha. 7 vezes 7, 49, vai subir 4, exatamente, vai dar 17. E 154 dividido por 7 vai dar 22. Então esse carinha aqui, eu vou circular ele porque ele divide os dois carinhas. E é isso que eu quero achar. O máximo divisor comum que divide esses dois carinhas aí. Tá bom? Então o 7 eu vou marcar. Observe que eu vou agora dividir por 2. Eu tinha feito por 7 já para você enxergar uma coisa interessante, né? O 17 aqui repete e o 22 vai dar 11. Então você não vai marcar o número 2. E o 17 e o 11 são números primos. Primos também entre si. Portanto, aqui só vai dar para dividir por 11. Repete o 17. E aqui só dá para dividir por 17. Repete tudo. Conclusão. O MDC desses dois números é 7. E aí qual é a alternativa? Não tem. Não tem gabarito essa questão. Certo? Então assim, cara, uma questãozinha simples dessa, perder a questão, ser anulada no concurso, porque faltou uma revisão, assim, um capricho maior da banca, é inaceitável, certo? Inaceitável. Então, não tem alternativa, você que vai fazer o concurso, eu vou entrar com recurso, obviamente, mas quanto mais pessoas entrando, melhor. Essa questão deve ser anulada no concurso, questão 26. Tá bom? Questão número 27. Você tem aí dois conjuntos, né? O conjunto A com 4 elementos e o conjunto B com 5 elementos. Ele quer que você determine o A menos o B. Cuidado, galera, não é para fazer cada elemento do A menos o do B, não. Isso significa o conjunto A excluindo os elementos do conjunto B. E aí, se tu olhar para o A e para o B, nós temos elementos em comuns. Por exemplo, o 4, ele está comum nos dois. Então, se eu retirar o B, eu tenho que retirar o 4. O 12 também é comum, né? Então, eu também tenho que retirar o 12. O 30 só faz parte do B, então ele já vai ser retirado. O 90 também só faz parte do B. Portanto, se eu pegar o A e tirar o B, vai sobrar esses dois carinhas, que é o 40 e o 53. Portanto, a alternativa A. Né? Alternativa A. Tá bom? Simbora, tá acabando. Questão 28. O tempo necessário para se obterem 2/10 de um capital aplicado a juros simples a taxa de 2,5% ao mês. Uma questãozinha já com um nível um pouquinho mais alto para conhecimentos gerais, tá bom? Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. A questão fala que os juros vai ser de 2/10 do capital. Então, 2/10 do capital aplicado, que eu não sei quanto foi, vou chamar de C, tem que ser igual ao capital, C, vezes a taxa, que é de 2,5 centésimos, vezes o tempo, que é isso que eu quero determinar. Professor, mas tem duas letras. Tem não, cara. Esse C, ele vai cortar, ó. Ele vai eliminar dos dois lados, então não vai ter problema, certo? Observe que eu posso também eliminar esse zero com esse zero. Conclusão, sobrou para mim 2 igual a 2,5t dividido por 10. Faz o cruz credo, planeta Xuxa, meio pelos extremos, cruz credo, também chamada aí de encruzilhada X da morte, né? Coloca um aqui embaixo. 2,5 vezes t vai dar 2,5t. E 2 vezes 10 dá 20. Conclusão, t vai ser igual a 20
dividido por 2,5. Para você que aí que tem dificuldade em matemática e odeia vírgula, cara, dobra esses dois números. Tu vai perder essa vírgula. Dobra. Qual é o dobro de 20? 40. Qual é o dobro de 2,5? 5. E quanto é que é 40 dividido por 5? 8. Resposta: 8 meses. 8 meses, porque tá tudo em mês aqui. Certo? Professor, mas não tem essa alternativa. Tem não, mas tem a alternativa 4 bimestres, né? Um bimestre, 2 meses, então 4 bimestres, 8 meses. A alternativa questão um pouquinho mais linda, certo? Um pouquinho mais elegante aí para a galera de conhecimentos gerais, um professor aí de geografia, um professor aí de, né, português brincando nessa questão já vai ter um pouquinho mais, entre aspas, claro, depende da pessoa, um pouquinho mais de dificuldade. Tá bom? Questãozinha muito bacana. Show de bola? Questão aí número 29. E aí falta 29 a 30, terminam as questões de conhecimentos gerais, né? Questão 29. Se um quadro, aí vem a minha segunda reclamação. Se um quadro tem seu perímetro de 32 centímetros. Ok, você tem um quadro que o perímetro é 32. A soma de todos os lados é 32. Qual é a sua área? E aí, cara, se eu tirar os itens, vou tirar os itens, tá? A questão não tem gabarito. Porque um quadro, ele não é necessariamente quadrangular. Ele pode ser um retângulo. Professor, mas todo quadrado é retângulo. Mas o quadrado é específico. Tá? Então, essa questão, ela considerou que o quadro, ele é quadrangular. Ou seja, todos os lados são iguais. X, 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 X. E aí, portanto, se a soma de todos dá 32, você divide por 4, né? 32 dividido por 4 dá igual a 8. Então, cada lado desse aqui tem que ser 8. E, portanto, a sua área vai ser 8 vezes 8, 64. A alternativa Mas não pode, galera. Certo? O enunciado da questão ele não pode abrir brechas para outras interpretações. E aqui ela abriu brechas. Portanto, para mim, é outra questão, né, que cabe recurso. É a minha segunda, né, reclamação com esse concurso. Cabe recurso? Cabe. Professor, diferentemente da primeira lá, da questão 26, do MDC, que vai ser anulada com certeza, se você não entrar com concurso, eles vão deixar passar, hein? Aliás, não entrar com recurso, eles não estão nem aí, tá? Então entre. Mas é uma questão certa, vai ser anulada certamente. A questão 29 eu já acho que não vai ser anulada, mesmo eu, você, todo mundo entrando com recurso nela, certo? Não vai ser, porque bateu o gabarito, é uma questãozinha ali de interpretaçãozinha, certo? Mas deveria ser anulada essa questão. Eu poderia ter um quadro retangular, cara, com lados 4 e 12, certo? Eu posso ter aqui um retângulo, um quadro retangular, que aqui tem 12 centímetros e aqui tem 4 centímetros. Pergunta, quanto é o perímetro? 12 mais 4, 16. 16 mais 16, 32. Opa, perímetro 32. Quanto é que vale a área desse retângulo? 4 vezes 12, 48. Olha aí a alternativa. Olha aí a alternativa. Item D. Ou seja, essa questão, para mim, também deveria ser anulada. E eu entrarei com recurso. Espero que vocês aí entrem junto comigo também. Porque aí vai, né? Nós temos uma grande chance de conseguir. Tá bom? Então, mais uma crítica aí à banca da CETRED. Cara, questãozinha dessa, certo? Um concurso desse, dessa importância, dessa magnitude, não pode ter um erro como esse. Tá bom? Então, questão 29, cabe recurso. Para mim tem que ser anulada. E é isso aí, vamos nessa. Simbora para a última questão de conhecimentos específicos. Questão número 30. Outra questão de juros, né? Foram 3 questões de juros, né? 3 questões aí de juros simples. Certo? Gostaram muito, então foi uma questão com muita porcentagem, certo? Então e é comum dessa banca, né? Comum dessa banca cobrar esse tipo de questão. Questão 30. Última de conhecimentos gerais. A taxa mensal que devemos aplicar um capital de R$ 3.240 em um tempo de 7 meses para produzirmos um juros de 1.134, sabendo que esse juros é simples, é de quantos por cento? Tá bom? Então bora. Juros, 1.134.
é igual ao meu capital, que é 3.240, vezes uma taxa, que é aí que eu quero descobrir essa taxa, vezes um tempo de 7 meses. Tá bom? E aí, galerinha, que lindo. Olha, vamos multiplicar aqui tudo por 7, ó. Vai ficar 4, igual 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 4, 28. 8 sobe 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 6 sobe 1. 7 vezes 3, 21. Com mais 1, 22. Então dá 22.680 vezes I. E, cara, aqui vem a parte do cara que vai sofrer na questão para aquele que vai fazer a questão de um jeito fácil. Olha, tu consegues enxergar que o dobro desse número dá o dobro desse cara? Não é verdade? Vou melhorar. 1.134 igual 22.680 é a mesma coisa de 1.134 vezes 20. 20i, tá bom? Vezes 20. Por quê, cara? Porque 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 11, 22. E aí tu pode passar essa galera dividindo. Ó. Tu vai ter 1.134 dividido por 1.134 vezes 20. E aí tu pode cortar o 1.134 com 1.134. Tu vai encontrar que o I é 1 sobre 20. Esse é o valor de I, né? Só que a taxa, ela tem que ser dada em porcentagem. Porcentagem é uma divisão por 100. Então, se a taxa é 1 sobre 20, e você sabe que ela tem que ser uma divisão por 100, quantas vezes o 20 até dar 100? 20 vezes 5. Então, aqui foi multiplicado por 5. Lá em cima também vai ter que ser multiplicado por 5. 5 vezes 1 dá 5. Que equivale a 5 por 100, 5%. Nada impede, claro, que você divida esses dois números e encontra 0,05, que vai dar 5%. Mas eu talvez seja o único professor de matemática que odeio fazer cálculo, né? Principalmente cálculo com vírgula. Então eu tento sempre trazer esses bisuzinhos aqui para você conseguir fazer as questões aí de cabeça. Tá bom? Então, galera aí que fez a prova de conhecimentos gerais, eu acho que nós temos ali umas 3 questõezinhas, né? Difíceis, tá bom? Mas no restante, no geral, a prova estava boa. Quem se preparou da maneira certa, né, com certeza encontrou muitas questões repetidas de outros concursos. A própria banca aqui tem questões que já foram cobradas muitas vezes, tá bom? Só foram mudando os números ali. Então você que se preparou bem, com certeza não foi pego de surpresa nessa prova de matemática. Beleza, galera? Então vamos falar agora especialmente aí para o povo das específicas, né? Inclusive, né, nós já estamos falando para vocês também da específica, né? Que a galera de matemática também faz a mesma prova, certo? Então você aí vai ganhar duas questõezinhas anuladas. Uma eu garanto certeza, a outra nem tanto, mas deverá ser anulada também, tá bom? E é isso. Vamos embora para a questão número 41. Conhecimentos específicos de matemática. E aí, cara, certo? Começa também minhas reclamações novamente para essa prova, né? Eu acho que, na minha visão, todas as questões de conhecimentos específicos, elas deveriam ter um nível muito mais alto, certo? Porque você tem que medir, né? Tem que selecionar os melhores candidatos, os caras sabem mais, né? Entre aspas, eu sei que prova não define ninguém, mas você fazendo uma prova de alto nível, você tem a chance de selecionar os bons candidatos, né? Mas a prova de matemática, para quem sabe matemática, para quem é professor de matemática, o cara fez essa prova de olho fechado, certo? Fez essa prova brincando. Se eu demorei aqui mais de 30 minutos nessa prova, foi muito, pessoal. Eu olhava para a questão aqui, já sabia a resposta. Então é uma prova que deveria ter um nível um pouquinho mais alto do que realmente tem, certo? Não vou comparar com a SEDUC. Você pega a prova da SEDUC, é uma prova com, né, um nível muito alto, né? A prova da SEDUC é praticamente, né? Deixa eu voltar aqui para mim. A prova da SEDUC é praticamente o nível da UES, certo? O UES segunda fase, então o nível é pesado. Seleciona os melhores candidatos. E precisa selecionar, porque tem uma galera que vai querer ficar por Fortaleza e aí vai querer escolher as melhores escolas, né?
Tá bom? Então, cara, tem que ter essa seleção. E aí eu pego a prova da CETRED, tem umas perguntas muito bestas, tem aqui questão para calcular o MMC, o MDC, numa prova específica. Não é nenhuma questão de MMC que envolve problema, é uma questão direta. Calcule o MMC entre 18 e 60. Eu acho que nem para conhecimento geral deveria cair uma questão dessa, principalmente para específica. Então a prova de matemática foi uma prova muito simples, muito baixo o nível, o que é uma pena. Ou seja, o que vai definir aquele professor de matemática que vai ser aprovado ou não, vai ser o professor que vai se dar bem ali em português, né, em redação. O que não deveria ser, o que deveria decidir se você vai ser aprovado em matemática, é a prova de matemática. A prova de matemática deveria ter um nível muito maior, né? Mas é isso, bora lá fazer. Questão número 41, por exemplo, na minha visão, todas deveriam ter esse nível aí da 41. Nível muito legal, uma questão que não é tão fácil, tem que pensar bem. Questão bem legal, gostei dela. Ó. Questão 41. Uma torneira é capaz de encher um recipiente por completo em 2 horas. Então o volume total daquele recipiente vai ser preenchido em 2 horas. Ou seja, em 1 hora, certo? Que eu tenho que pegar um tempo de referência. Em 1 hora, ele vai encher metade do volume. O volume dividido por 2. Tá bom? Mas nesse recipiente também tem uma válvula, né, de escape aí, ó, que deixa o recipiente esvaziar por completo em 5 horas. Certo? Então aqui enche, coloca a água, né, adiciona a água. Em 1 hora metade vai estar cheio. Só que nós temos uma válvula que retira a água, ou seja, em 1 hora, ela retira 1/5 do volume, já que ela preenche todo o volume em 5 horas. Tá bom? Então aqui, retira. Retirar significa subtrair. Por isso que eu estou escrevendo esses cálculozinhos aí para ti bem direitinho. A pergunta é, estando o recipiente vazio, certo? Ambas foram abertas simultaneamente. Então tá ao mesmo tempo enchendo e secando. Tá ao mesmo tempo adicionando e subtraindo. Vamos já descobrir quanto é que isso dá? Antes de continuar a leitura, vamos descobrir quanto é que isso dá. Ó. Se eu pegar o volume que está enchendo e tirar do volume que está sendo secado ali, ó, vai dar o quê, né? Subtração de frações, o MMC dá 10. 10 dividido por 2 vai dar 5V. 10 dividido por 5 dá 3V. Ou seja, em 1 hora, 5 menos 3 dá 2. 2V dividido por 10, aliás, perdão, 10 dividido por 5 dá 2, né? Então fica 2V. 5V menos 2V dá 3V sobre 10. Conclusão, em apenas 1 hora, a gente consegue encher 3/10 do volume. Em apenas 1 hora, com a torneira enchendo e uma válvula esvaziando, consegue-se encher 3/10 do total desse volume. Só que a questão fala que depois de 3 horas de funcionamento, a válvula entupiu por completo. Então na terceira hora não vai mais vazar nada. Observe que se em 1 hora nós conseguimos encher 3/10, em 3 horas, 3 vezes 3/10, eu vou conseguir encher 9/10 do volume. Não é verdade? Então 9/10 de todo o recipiente, 90% do recipiente vai estar cheio. Vai estar cheio. A pergunta é, após o entupimento, o recipiente vai transbordar em quantos minutos? Então, até as 3 horas, o recipiente está 90% cheio. E eu quero saber em quanto tempo ele vai estar 100% cheio, né? Nós já sabemos que não temos mais vazamento, então só temos a taxa de enchimento. E nós já sabemos que 1 hora de enchimento consegue encher metade do volume. Metade do volume. O que é que está faltando para encher o volume todo? Está faltando somente 1/10. Eu já enchi 90%. Está faltando o volume dividido por 10. E nesse tempo, né? E para encher esse volume vai se levar quanto tempo? X. Certo? Faz uma regra de 3. Nós vamos ter, ó, x vezes v sobre 2 igual a 1 vezes v sobre 10. Elimina v com v. Então nós vamos ter que o x, ele equivale, ó, a 1/5, né? 2 e 10 aqui simplificando, vai dar 1/5 da hora. 1/5 de 1 hora. Tendo 1 hora 60 minutos,
1/5 de 60 minutos, 60 dividido por 15 equivale a 12 minutos. E aí você vai marcar a alternativa D. Essa questão, talvez para um professor de matemática não seja dificílima, mas é uma questão que tem que ter raciocínio. Não é todo mundo que vai fazer com facilidade essa questão. Então é uma questão muito boa e para mim deveria ser todas assim, todas desse grau de dificuldade. Tá bom? Questão muito linda, a alternativa D, a primeira de hoje, hein? A primeira de específicas. Beleza? Questão número 42. Ao lançarmos um dado 2 vezes, uma vez e outra vez, quantas são as possibilidades de ocorrência dos números? Ora, eu vou lançar o dado uma vez, eu tenho 6 chances. Eu vou lançar uma outra vez, tem mais 6 chances, né? Então o total de resultados possíveis, 6 para o primeiro e 6 para o segundo. 6 vezes 6, eu vou ter 36 números, né? Cuidado para não marcar 12, hein? Certo? Porque quais são as possibilidades de ocorrência desses números. Pode sair um no primeiro, um no segundo, um no primeiro, 2 no segundo, um no primeiro, 3 no segundo, e assim vai. Quando você completar todos, são 36 possibilidades, a alternativa C. Tranquilo, hein? Tranquilinha essa questão. Saiu de uma questão dificinha e foi para uma facinha, né? Questão 43, outra questão moleza, que para mim não deveria estar aí. Precisava dessa questão, uma questãozinha de nível 5º ano. 5º ano, eu dou aula para ensino fundamental, 6º ano, essa questão aparece para eles lá, né? Precisava de uma questão dessa. Deixa essa questão para nível conhecimento geral, rapaz. A maior churrasqueira do mundo de Paraipaba oferece 30 tipos de carne, 10 tipos de linguiças, 5 tipos de acompanhamentos. Antônio optou por montar um prato com um tipo de carne, um tipo de linguiça e um tipo de acompanhamento. Quantas opções ele tem para montar esse prato? Novamente, 30 carnes e 10 linguiças e 5 tipos de acompanhamento. Então essas questões são questões de multiplicação. Nunca deve marcar aqui o item A, né? 30 vezes 10, 300. 300 vezes 5. 1.500 modos de se fazer um prato diferente aí nessa brincadeira. A alternativa D. Então cuidado nessas questõezinhas pegadinhas, né? Pegadinhas. Questão 44. Calcule o valor de 9 fatorial vezes 6 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 10 fatorial. Outra questãozinha bem tranquila, né? 9 fatorial vezes 6 fatorial dividido por 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6 fatorial. Vezes. E 10 fatorial eu posso desmembrar como sendo 10 vezes 9 fatorial. E aí o 9 de cima eu papoco com o 9 de baixo. O ser de cima vai embora com o ser de baixo. Em cima sobra apenas 1. E embaixo 7 vezes 10, 70. Alternativa B. B de Boston. Então, outra questãozinha bem tranquila para nós, professores de matemática, né? Questão 45. Dados os conjuntos, né? Agora tem que tomar cuidado aqui, ó, com os colchetes, tá? Aqui é um colchete aberto e aqui é fechado. O aberto significa que não pega aquele número e o fechado significa que pega aquele número. Por exemplo, aqui são todos os valores que o x ele é maior do que menos 4, maior, não pode ser menos 4, e menor do que 3, menor ou igual. Nesse caso pode ser o 3, né? Ou seja, o A pode ser, vamos supor que sejam números inteiros, tá? O A pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 ou 3 também. Então esse é o conjunto A. O B já é fechado em ambos os lados, em ambas as pontas. Então pode pegar o menos 5 e pode pegar o 5. Então pega o menos 5, pega o menos 4, pega o menos 3. Deixa eu fazer mais para cá, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B. E o conjunto E são todos os negativos até o 1, né? Até o 1. Só que não pega o 1, hein? Não pega o 1, muito cuidado com isso. Então o conjunto E vai até o 1, não pega, é do 1 para baixo, né?
É do 1 para trás. Então não pego 1, eu vou colocar aqui 1, tá bom? Aí 1, 0, menos 1, certo? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim vai. E ele quer saber, Moi, qual é o conjunto aí que é interseção A, interseção B, interseção E. Quais são os números que estão em todos os três ao mesmo tempo? Ora, vai do menos 3 até o 1, né? Do menos 3 até 1 apenas, ó. Só essa galera aqui está em todos, ó. Certo? Só essa galera aqui está em todos. Lembrando que o menos 3, ele é pegue aqui, certo? Mas o 1, que é o último, ele não é pego aqui, ó. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque esse conjunto é interseção, ele pega o menos 3, ou seja, ele é fechado em menos 3, certo? Mas ele não pega o 1, ele tem que ser aberto no 1. Então tem que ser do menos 3 para baixo. E qual é a alternativa que tem isso? A alternativa A. Certo? Ó, professor, mas a alternativa A é do menos 4. Mas tá vendo que o menos 4 não pega? O menos 4 não pega. Então é do menos 4, é antes do menos 4 para frente. Então, depois do menos 4 para frente. Beleza? Menos 3,9, né? Menos 3,99. Eu só peguei o número inteiro aqui, mas aí pode ser qualquer número, né? Qualquer número. Alternativa A, do menos 4 para frente. Beleza? Cuidado aí, cuidado com o conjunto fechado e o conjunto aberto. Show de bola? Questão 46, né? Que seria melhor, essa questão deveria ser melhor se eu desenhasse, né? Mas tudo bem, vamos embora. Questão 46. Em um clube foram entrevistados 80 sócios, total de sócios, né? Total 80. Meu Deus, tudo que eu aperto aqui, ele dá esse problema. Então, total 80 sócios, sobre dois esportes, que é o esporte A e o esporte B. Verificou-se que 42 gostavam do A, 51 gostavam do B. Mas ele não me diz quantos gostam dos dois. É isso que ele pergunta na questão, né? O número de sócios que gostavam dos dois esportes. Beleza? Olha, galera. 51 mais 42, 51 gostavam do B e 41 gostavam do A. 51 mais 42 vai dar 93. Ou seja, como não tem ninguém de fora, não tem ninguém que não goste de nenhum dos dois, o que é que nós chegamos à conclusão? Se eu só tenho 80 sócios, mas somando os dois deram 93, tu tá vendo que passaram 13 sócios? É porque esses 13 gostam dos dois, a alternativa B. Tá? Uma outra maneira de fazer seria você fazer o conjunto A, conjunto B, chamar esse cara aqui de X e quem gosta do A, 42. Então faz 42 menos X. Quem gosta do B, 51. 51 menos X. Quando você somar todos, vai ter que dar 81. Mas não, aliás, 80. E aí você acharia X igual a 13. Não haveria necessidade de fazer isso, né? Bastava somar os dois. Você já está vendo que ultrapassa em 13 a quantidade de sócios. Portanto, 13 caras estão sendo contados em dobro. Alternativa B. Beleza? Questão 47. Questão moleza também, né? Questãozinha molezinha, ó. Qual é o intervalo representado na reta? O que está pintado, galera, não sei se a imagem está boa para vocês. O que está pintado é só isso aqui, ó. Ou seja, vai do 1 até o 5. Mas a bolinha está aberta no 1 e está aberta no 5. Então tem que ser um conjunto aberto. Não pega 1 e nem pega o 5. Alternativa A, ó. Tá vendo que a alternativa A está aberta nos dois? Nem pega o 1, nem pega o 5. Cuidado com o item E. Olha como o item E é safado, ó. Colocou fechado, né? Colocou pegando os dois. Cuidado, Moi, cuidado. Alternativa A, essa questão 47. Bem rápida. Tá vendo que uma prova de matemática tá muito simples? Você tá fazendo bem rápido as questões? Questão 48. Determine o número de termos da seguinte progressão abaixo. E aí você tá vendo que é uma progressão geométrica, né? E é uma progressão geométrica que vai sempre multiplicando por 5. O primeiro termo é 1 sobre 225. O segundo termo é 1 sobre 25. O terceiro termo é 1/5. Então você está vendo que está sempre sendo multiplicado por 5. E o último termo ele é 3.125. Sabendo disso, ele quer que você descubra quantos números tem essa progressão. Vamos usar aqui o termo geral, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. O último número, 3.125. O primeiro, 1 sobre 225.
A razão, 5. E o n não sei, então vai ficar n menos 1. Passando esse 225 que está dividindo, multiplicando, nós vamos ter 3.125 vezes 225 igual a 5 elevado a n menos 1. Tá bom? E aí você tem que colocar todo mundo na mesma base. 3.125 equivale a 5 elevado a 5. Porque 5 elevado a 3, certo? Aliás, aqui é 125, tá? 5 elevado a 3 dá 125. Perdão, 125. Dá 125. 5 elevado a 4 vai ser ele vezes 5, ou seja, 125 vezes 5 dá 625. E vezes 5 de novo vai dar 3.125. Então vai ser 5 elevado a 5, 3.125. E 125 é o 5 multiplicado entre si 3 vezes. Isso vai ser igual a 5 elevado a n menos 1. Usando a propriedade da potência, nós vamos ter 5 elevado a 8 igual a 5 elevado a n menos 1. Portanto, o valor de n só pode ser 9. A alternativa é... acho que a primeira é que eu marquei, né? Alternativa é. Tá bom, galera? Questão um pouquinho mais legal. Um pouquinho, não é difícil, mas é uma questão que já não é tão simples como a outra. Questão boa, gostei dela. Questão número 49. Próxima crítica a CETRED. Olha a questão 49. Meu Deus, na hora que eu vi, eu comecei a rir. Eu pensei que o fiscal ia me tirar da sala. Qual é o resultado da seguinte equação? Aí eu te pergunto, que equação, meu amigo? Onde é que tá a equação aí, CETRED do céu? Pelo amor de Deus, me ajude. Cadê a equação, mulher? Não tem, né? Não tem a equação, portanto essa questão vai ser anulada. Nós temos aí uma expressão. E mesmo que eu faça aqui a expressão, ó, x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial dividido por x menos 2 fatorial, eu vou chegar em x vezes x menos 1. Não vou chegar em absolutamente nada. Portanto, né, a alternativa aí não tem, nula. Infelizmente, mais uma questão anulada. Já são 3 passíveis de anulação, sendo 2 certezas. Essa aqui é a certeza, não tem equação aqui, é uma expressão. Infelizmente, mais uma questãozinha anulada por bobagem da CETRED, uma falta de revisão para a prova, né? Tem tanto tempo, a prova foi adiada. Né? Se fosse pelo menos, né, a mesma prova de antes, mas ela foi adiada, dava tempo ver, rever, fazer novamente. Enfim, né? Anulada mais uma questãozinha da CETRED, questão 49. Questão 50. Determine o valor de x para que essa matriz seja simétrica. Matriz simétrica, tu vai apenas olhar para a diagonal. Ó. Olha para a diagonal. Os caras que estão opostos à diagonal tem que ser iguais. Para ser simétrico, tem que ter o mesmo valor. Ou seja, x ao quadrado tem que ser 4. Portanto, o x tem que ser a raiz quadrada de 4. Mais ou menos, não esqueça disso. Então, o x tem que ser mais ou menos 2. Alternativa D de Danley, né? Alternativa D de Danley. 51. Simbora, né, gata? Tá acabando, falta só 10. Já são quantas horas de vídeo, meu Deus? Cadê? Peraí. Já tá dando 1 hora de vídeo. Eita. Questão 51. Dada a função f de x igual. Vamos fazer aqui, ó. F de x igual a menos x2 mais 2 elevado a x. Qual é o valor do f de 1, do f de 0 e do f de menos 1? Somados, né? Então, bora. F de menos 1. Vamos trocar o x por menos 1. Fica menos aqui fora. E o menos 1 do x em parêntese ao quadrado. Mais 2 elevado a menos 1. Isso vai ser igual, olha. Aqui vai dar positivo. E esse menos aqui fora fica negativo. Então vai dar menos 1 mais expoente negativo. Ele serve para inverter a base. Então vai dar 1 meio. E 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Menos 1 mais 0,5 vai dar menos 0,5. Então o primeiro dá menos 0,5. F de 0, vamos trocar agora o x por 0. Vai ficar menos 0 ao quadrado mais 2 elevado a 0. Isso equivale a 0 mais todo número elevado a 0 dá 1
Então a resposta dá 1 do f de 0. E por fim, o f de 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 2 elevado a 1. Isso vai ser menos 1 mais 2, que também dá igual a 1, né? Menos 2 mais 1 dá igual a 1. Conclusão, quando eu somar esses valores, o que nós vamos ter? 1 mais 1, 2. Certo? Menos o meio que está aqui, 2 menos 0,5 do f de menos 1 vai dar 1,5. Seria a alternativa C, de Cetred, que não está merecendo parabéns por essa prova, hein, Cetred? Que pecado você cometeu nessa prova. Resposta, item C. Tá bom? Questão 52. Determine o lado do quadrado circunscrito, que está fora da circunferência de um círculo, né, que tem aí 3 raios de 3 de raio. Então nós temos um quadrado que está fora da circunferência. Então tem que ser por fora aqui da circunferência. Olha. Tem que ser isso. Certo? Sabendo disso, galera, o raio é a distância do centro até o lado da circunferência, que é 3 raiz de 3. Se eu completar o diâmetro, também vai ser 3 raiz de 3 desse lado. Então todo esse pedaço vale 6 raiz de 3, que equivale ao tamanho do lado do quadrado, item B, né? Item B. Outra questão aí bem tranquila, né? Bem tranquila, bem simples de fazer para nós professores de matemática. Alternativa B, a questão 52. Beleza? Questão 53, ela fala da mesma figura. Certo? É ainda, né? Ah não, a questão 53 vai falar do cubo. Pronto. Outra questão anulada. Anulada, Cetred. Ai, meu Deus. Já são 5, né? Anulada 5, galera. Meu Deus. Dado um cubo de aresta 4. Cubo. Aresta 4. 4, 4, 4. Determine a área total. Um cubo ele é formado por 6 faces quadrangulares. A área de um quadrado é lado vezes lado. Ou seja, seria A elevado a 2. Mas eu tenho 6, então eu tenho que multiplicar por 6. Como o lado vale 4, 4 ao quadrado dá 16. Então vai ficar 6 vezes 16, que dá 96. Não tem essa alternativa. Nós temos 95. 96 não tem. Ou seja, anulada essa questão número 53 da Cetred. A quinta questão anulada, galera. Quinta questão. Que triste, hein? 5 questões, a prova de matemática, conhecimentos gerais e específicos, são 35 questões, né? E aí, cara, 35 questões, 5 serem anuladas, dá 1/7 da prova. 1/7 é 15%, galera. 15% da prova foi anulada, é muita coisa, cara. É um absurdo isso. Tem que ser anulado esse certame, na minha visão. Não pode acontecer isso. Uma banca ter tanto desprezo para uma prova desse jeito. Ai, ai. Vamos lá, né? Questão 54. Ainda sobre o cubo da questão anterior, determine a medida da diagonal. A diagonal é simples, né? A diagonal de um cubo é o seu lado vezes a raiz de 3. Como o lado vale 4, fica 4 raiz de 3. Aqui eles acertaram, graças a Deus, né? Alternativa A. Tá bom? Mas imperdoável, né? Imperdoável. Questão 55. Olha, para que uma questão dessa? Eu comentei lá no começo, né? Para que uma questão dessa numa prova específica de matemática? Calcule o MMC entre 18 e 60. Bora. 18, 60, por 2, 9, 30. Por 2, 9 e 15. Por 3, 3 e 5. Por 3, novamente, vai ser 1 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Acabou-se. Bora. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Alternativa B, né? E a 56 também, uma questão de MDC agora, né? Felizmente, diferentemente da primeira de MDC, essas eles acertaram, né? O MMC, galera, é multiplicar todo mundo. Como é o mesmo número, não vou perder tempo, ó. O MDC, você tem que pegar somente aqueles caras que dividiram ambos os números. O 2 dividiu,
Então vai ser 2 vezes. Esse 2 aqui não dividiu. Esse 3 dividiu ambos. Esse 3 não dividiu e esse 5 não dividiu. Então o 2 e o 3 foram divisores comuns. 2 vezes 3, 6. O máximo divisor comum entre 18 e 60 é o número 6. Alternativa C. Essa eles acertaram. Tá bom? Questão número 57. Eu não sei a opinião de vocês, mas para mim essa questão 57, ela não será anulada, mas deveria. E se o gabarito for o item E, aí eu questiono mais ainda. Aí eu vou brigar, porque, né, vai mostrar um despreparo muito grande, tá? Olha essa questão que ela fala, ó. Paulo produz caixas para a feira e ele tem um gasto fixo de R$400. Então, vou colocar aqui o custo do rapaz, ó. R$400 mais R$3 por cada caixa que ele faz. Chamar a caixa de C, tá? Sabendo que ele vai vender cada caixa, então vou colocar aqui a venda. A venda, né? Ele vai vender cada caixa por R$11, então vai ficar 11 vezes o total de caixa. Ele pergunta quantas caixas o Paulo deve produzir para que o valor que ele vai arrecadar supere os gastos. Olha essa palavrinha, supere os gastos. Então, quantas ele tem que fazer para que supere os gastos? Vamos saber quantas ele tem que fazer para igualar os gastos, ó. Ele tem 11C para vender. Vamos calcular o mesmo valor para o custo, que vai ser igual a 400 mais 3C. Passa o 3C para cá, ele vem negativo. 11 menos 3, 8C. Fortaleza, hein? 8C. Igual a 400. Passa esse 8 dividido. Então o C vai ser 400 dividido por 8, que vai dar igual a 50. E aí você chega na alternativa D. Só que a alternativa D não condiz com o enunciado. O enunciado diz que tem que produzir o número de caixas para superar os gastos. E aí, cara, 50 não superam os gastos. 50, ela iguala com o custo, né? O valor que ele vai arrecadar na venda vai ser igual ao valor que custou. Então ele vai ficar no 0 a 0, vai igualar essa brincadeira. O gabarito correto deveria ser pelo menos 51 caixas. 51 caixas. Mas não tem esse, só tem o item 50. O 70 está correto. Mas não é, o 70 não é pelo menos. Ele pode fazer 70, pode fazer 1000, pode fazer 2000, 3000 caixas. Ele tem que fazer mais do que 50, galera. Então, se a alternativa for D, tá errado. E se a alternativa for E, tá errado também. Porque é o mínimo, tem que ser no mínimo. Ele não quer o máximo não existe. Posso produzir 51, 52, 53, 54, 55. Essas questões, na minha visão, são questões para você achar o valor mínimo. E não o valor máximo. Não existe o valor máximo. Infinito. Ou seja, mais uma questão que faltou um pouquinho de zelo aqui para ser thread. Acho muito difícil que ela vá ser anulada. Muito. Eu acho que essa questão vai passar o item 50. Mas, né, eu vou escrever o recurso para ela, obviamente. Mas não vai dar em nada. Essa questão vai passar, mas deveria ser outra questão nula. Tem que anular essa questão. E se o gabarito for E, aí eu vou reclamar muito. Mas vou reclamar muito. Tá bom? Porque tá errado também. Então, questão 57 já é a sexta questão com problemas. Sexta questão num total de 60. 10% da prova. 6 questões num total de 35 de matemática. Um concurso que tem 10% das questões anuladas, eu acho que esse concurso não deveria valer. Um concurso desse deveria ser refeito. Tem que ser refeito urgente. 10% da prova anulada, infelizmente. Você é thread, minha filha. Melhore, porque você está levando o nome da UFC nas costas. Né? Não é qualquer universidade que está levando, não. É a UFC, é um concurso do município importantíssimo do Ceará. Muitos professores de todas as localidades estão fazendo esse concurso e é um desrespeito para conosco fazer um negócio desse. Tá bom? Então, anulada a questão 57? Eu acho que não, mas deveria ser. Deveria ser. Tá bom? Questão 58, vamos para as últimas 3. Questão 58 fala o seguinte. Ao lançarmos 4 moedas, uma, depois outra, depois outra, depois outra, quantas são as possibilidades possíveis de resultados?
Primeira moeda, 2 chances. Segunda moeda, mais 2. Terceira, mais 2. Quarta, mais 2. Multiplica todos como em todas as questões até agora. 2 elevado a 4 vai dar 16, né? Alternativa C. Questão 59. Questão de progressão geométrica. Não caiu PA, né? Caiu só PG. Teve uma questão que foi a questão 48. Uma questão de PG. E a questão 49 também uma questão de PG. Perguntando a mesma coisa, né? Perguntando o total de termos. Certo? Então você tem uma PG que o primeiro termo vale 1. O segundo vale 9. Ou seja, a razão dessa progressão é 9. Aumentou 9 vezes. Determine o valor de n, ou seja, o total de números que nós temos, sabendo que o último número é 6.561. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O último número, 6.561. O primeiro, número 1. A razão 9 elevado a n menos 1. Ó, agora tem que fatorar esse 6.561. Vamos pensar. Como a base é 9, vamos multiplicar por 9. Ó. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 dá 729. E 7 vezes 9 dá 63. Então, quando eu multiplicar de novo por 9, já vai dar ali os 6.561. Ou seja, este número aqui equivale a 9 elevado à quarta potência. Vai ser igual a 9 elevado a n menos 1. Corta os 9, portanto, n menos 1 vai ser 4, e aí o n só pode ser igual a 5. Alternativa C, de CETRED. Certo? É isso, galera. Bora para a última questãozinha. Fechar esse concurso aqui da CETRED. Eu saí de lá muito decepcionado. Me desanimei. Eu tava fazendo a prova bem legal. Comecei fazendo massa, show, questão legal. Fazendo rápido as questões de matemática. Mas quando eu comecei a ver 6 questões anuladas, rapaz... Comecei foi a fazer a de português de qualquer jeito, a redação de qualquer jeito. Me desanimei nesse concurso. Questão 60. Quantos anagramas distintos podem ser formados com as palavras batata? Tome cuidado, né? Porque batata, tudo bem, batata são 6 letras. Só que nós temos letras repetidas, né? Por exemplo, a letra A, ela se repete 3 vezes e a letra T se repete 2 vezes. Então, não é simplesmente calcular, por exemplo, o total de anagramas como sendo 6 fatorial. Porque nós teremos várias palavras repetidas porque tem letras iguais. Então, você tem que dividir pelas permutações dessas letras, né? O A que se repete 3 vezes, 3 fatorial. E o T que se repete 2 vezes, 2 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial... E 2 fatorial é 2, né? Corta 3 fatorial com 3 fatorial. Lá em cima nós temos 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. E quando eu dividir por 2 que sobrou embaixo, nós vamos ter um total de 60 anagramas. Seria a alternativa A, certo? E aí nós fechamos a provinha da CETRED 2021, novembro, concurso de Paraipaba. Certo? Prova de matemática específica aí para professor do ensino fundamental 2. Beleza? Então a provinha aqui, para quem estudou as questões de matemática, foi muito fácil, certo? Não estou menosprezando os candidatos, não estou menosprezando nada disso, mas um professor de matemática, né? Ele vai passar por essas questões com muita tranquilidade, sem dúvidas, muito fáceis as questões, certo? Infelizmente, o que é uma pena, deveria ser uma questão com nível mais alto. Um concurso para professor de matemática, você tem que buscar ali a diferenciação entre os professores pelo cargo específico, que é a matemática, e não pelos outros. Porque, como eu disse, o que vai decidir esse concurso, que vai ser o primeiro, segundo ou os possíveis candidatos selecionados, não vai ser a prova de matemática, vai ser a prova de português, tá uma prova legal, bem difícil a prova de português. Vai ser a redação, que é um tema esperado, né? Já estava esperando que seria uma questão sobre pandemia e educação, certo? Vai ser aí, a prova vai ser decidida aí. As outras questões, até as questões de didática e sobre os conhecimentos de Paraipaba, estava tranquilo, dá para você levar na lógica as questões. Então, a decisão vai ficar entre português e redação, infelizmente. Português não vai, matemática não vai selecionar, não vai ser o critério de desempate nesse concurso.
tá bom? Então foi essa a provinha da CETRAD, espero aí que você tenha gostado. E se você fez esse concurso, entre em contato comigo para a gente entrar com o recurso junto, porque quanto mais pessoas entrando com recurso na mesma questão, a chance dela ser anulada é muito grande. Então entre em contato comigo, vamos anular essas questões aí, 6 questões, né? 6 questões, pelo menos 4 a gente anula, e aí tá lindo, e você ganha esses pontos para a próxima fase. Valeu, um abraço galera, até mais, tchau, tchau.